Muito boa tarde, amigos da Ale TV, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Espiritismo. Meu nome é Geraldo Lemos Neto e eu estou aqui com Marco Gandra para transmitir ao vivo para vocês a continuidade dos nossos estudos acerca da obra de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. O programa de hoje, que é a obra de André Luiz número 6, vai enfocar um capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Este capítulo é o capítulo de número 19, A Serva Fiel, e sobre o qual iremos tecer comentários de estudos aqui na tarde e noite de hoje. Qualquer comentário de vocês, participação, nós estamos aqui à disposição no e-mail de contato, cujo endereço é contato@saberespiritismo.com. Agradecemos as manifestações de todos. Estamos também ao vivo pela fanpage do Facebook do portal Saber Espiritismo, agradecendo naturalmente a todos que participam e nos auxiliam com comentários. Por favor, compartilhem, digam de onde estão nos assistindo. Hoje a gente não dá para falar o agradecimento a todo mundo, mas eu gostaria de agradecer especialmente hoje àqueles que escreveram nesta última semana para o e-mail de contato, em especial a Karine Soares Silveira, que nos alertou sobre um engano. Realmente nós cometemos um engano lá quando estávamos falando sobre o livro Missionários da Luz. Mostramos um livro de José Martins Peralva Sobrinho, cujo título é Estudando a Mediunidade. E erroneamente mencionamos que este livro estava estudando o livro Missionários da Luz. Foi um livro escrito por Martins Peralva em Belo Horizonte, estudando o livro Missionários da Luz. Na realidade não é mesmo Missionários da Luz. A Karine Soares Silveira tem razão. Outros amigos me mandaram através do Messenger, do Facebook, também essa corrigenda, que eu agradeço. Foi um engano nosso na hora de montar os slides. O estudo do Peralva no livro Estudando a Mediunidade se refere a um livro posterior que também trata de mediunidade. É o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, correto? Nós ainda não chegamos a estudar este livro aqui no programa. E, de fato, este livro de Peralva diz respeito ao livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu gostaria de agradecer também o Corujão de São Paulo. Alô, Corujão, muito obrigado. Você nos fez considerações muito interessantes acerca da abertura que o movimento espírita precisa ter em relação a alguns assuntos, como física quântica, como ufologia, como as novas conquistas da ciência. E nós estamos de acordo com você. Estamos novamente agradecendo o e-mail do Everaldo Colasso, do Rio de Janeiro, ele que nos escreveu preocupado acerca das questões da transição planetária. Nós gostaríamos de agradecer também o Marcelo Tadeu e também o Johnny Pollack, lá da cidade de Curitiba. Muito obrigado pela participação de todos. E aqui no Facebook, nós temos tido a presença e o carinho de tanta gente boa como vocês todos, que tem nos acompanhado, sugerindo temas, sugerindo estudos, escrevendo também no Messenger particular do Saber Espiritismo, como no meu próprio. Estamos todos muito atentos aqui no Saber Espiritismo para dar conta do recado. É muita coisa, né? Mas aos poucos a gente vai entregando o que é possível dentro da nossa limitação de tempo. Pois bem, o tema de hoje, como eu disse, é o estudo do capítulo 19, A Serva Fiel. A gente vai pedir ao Marco que passe o slide. Só lembrando, gente, o seguinte: quem está assistindo pelo Facebook, de imediato ao vivo, não vai ver os slides, tá certo? Só verá os slides quem está assistindo pela Ale TV ao vivo. Novamente, a Ale TV está disponível
em aplicativos tanto Android quanto iOS. Você pode assisti-la no seu celular, no seu tablet, no seu computador, desde que tenha o aplicativo para assisti-la, correto? Basta baixar o aplicativo da Ale TV, que vocês poderão acompanhar todos os programas. E o nosso programa Saber Espiritismo está dentro do Dharma Book e também do canal de Espiritismo, onde todos os programas anteriores também podem ser visualizados, tá certo? Agora, o Marco Gandra, depois do programa ao vivo, ele edita para o Facebook os slides, para que também, a posteriori, o programa seja replicado com os respectivos slides que nós preparamos no PPS da apresentação do programa. Então muita gente fica, não estou enxergando o PPS. Não, no Facebook você não vai enxergar ao vivo, vai enxergar depois com a edição do nosso querido companheiro Marco Gandra, tá bem? Agora na Ale TV todos acompanham aí, como vocês estão vendo, o nosso tema de hoje é Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, Chico Xavier, o programa de número 6 sobre a obra do Espírito de André Luiz, que vai enfocar, portanto, o capítulo 19, A Serva Fiel. É muito lindo pelo seguinte: este livro, Obreiros da Vida Eterna, nos mostra, passando aí o slide, Marco, nos mostra a questão da vida além túmulo, do transporte da vida física para a vida espiritual, que ocorre no fenômeno da morte do corpo físico. Nós temos aí 5 exemplos de pessoas que estão moribundas, que estão doentes, que estão desencarnando na face da Terra, correto? E dessas 5 pessoas, André Luiz vai acompanhá-las todas com um benfeitor espiritual, não é? E observando, ele funciona como que um repórter mesmo, como que um jornalista observando o fenômeno da morte e o mecanismo pelo qual este fenômeno da desencarnação ocorre, com a assistência espiritual dos diversos mensageiros e mentores da vida maior que estão cuidando desses 5 pacientes. 5 pessoas que estão doentes e que vão passar pelo transe da morte, vão deixar o corpo físico e ingressar no mundo espiritual. E para nosso esclarecimento, o que André Luiz toma como exemplo? Ele pega 5 pessoas de crenças diferentes. 2 católicas, apostólicas romanas, dedicadas, portanto, durante a sua vida física à crença católico-romana, 2 espíritas cristãos, então 2 médiuns de grande conhecimento espírita cristão, e uma senhora da crença protestante. Por que ele fez isso? Para justamente nos demonstrar que não é o abraço de uma fé, que não é a escolha de uma fé que vai dar à criatura desencarnada aquela paz, vamos dizer assim, aquele transporte aos páramos da vida superior. A fé, portanto, nada vai importar para o transe da morte, porque André Luiz vai nos focar, nos mostrar que o mais importante é exatamente a posição espiritual da criatura que viveu aqui na Terra, que aproveitou as oportunidades de vida, as oportunidades espirituais de crescer moralmente, eticamente, na vida física, especialmente se ela se dedicar à caridade cristã. Então, por exemplo, a gente vai ver que 2 senhoras, uma espírita e uma protestante, deste grupo de 5 elementos, 5 pessoas que estão desencarnando, foram as mais elevadas.
do ponto de vista espiritual. Agora, qual que é a diferença que vamos observar entre os dois católicos, os dois espíritas e a protestante? No campo do entendimento do processo da morte, nós vamos verificar que os espíritas, pelo fato de já terem tido contato com espíritos desencarnados, com informações espirituais através dos livros, eles já estão mais preparados para transpor o fenômeno da desencarnação com consciência de que estão, de fato, enfrentando o momento da morte. Os dois espíritas, portanto, eles atravessam o fenômeno da morte do corpo físico mais conscientes. Mas um deles é mais perturbado e a outra, que é a serva fiel sobre quem vamos conversar hoje, é a mais elevada porque ela passou a vida toda se dedicando ao amor fraterno, tá certo? Então, um grande ensinamento aqui no livro Obreiros da Vida Eterna é este. O que importa para a criatura é a vivência do amor, da caridade e da sabedoria aqui na vida física, e especialmente a confiança imorredora de que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre e Senhor e os benfeitores, nossos instrutores espirituais, estão conosco, independentemente de nossos acertos ou desacertos. Principalmente estarão conosco nos amparando se fizermos por merecer este amparo. Então é necessário que cada um de nós, principalmente nós que abraçamos a doutrina espírita, tenhamos esse sentimento de que precisamos aproveitar o tempo enquanto estamos aqui a caminho na Terra, canalizando-o para o bem, para a fraternidade e para o amor fraterno. É o caso da servidora fiel. Vamos, portanto, ao capítulo 19, vamos pedir ao Marco que passe mais um slide, o capítulo 19 do livro Obreiros da Vida Eterna, cujo título é A Serva Fiel. Agora tem uma curiosidade. A serva fiel. André Luiz vai fazer o relato. Ele está acompanhando várias desencarnações. A serva fiel é a última desencarnação que ele vai acompanhar, né? E ele está acompanhando tudo isso com a presença de dois grandes benfeitores que são descritos no livro. A irmã Zenóbia é uma delas e o irmão Jerônimo. Por quê? Porque eles são especialistas no transe da morte. Eles auxiliam as criaturas a se desligarem do corpo físico. Só que quando chegam esses benfeitores junto com André Luiz a observar o caso da servidora fiel, da serva fiel, que é a irmã Adelaide, eles se deparam com um benfeitor espiritual conhecido de todos e que, embora com a sua altura espiritual, que é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, embora todo o cabedal, vamos dizer assim, o patrimônio de conquistas espirituais elevadíssimo que ele adquiriu em vida aqui na Terra e também nos trabalhos depois da sua desencarnação no mundo espiritual, ele se apresentou lá ao irmão Jerônimo, à irmã Zenóbia, ao André Luiz, com toda a humildade para assistir à desencarnação da irmã Adelaide. Antes da gente entrar no aspecto da descrição da desencarnação de Adelaide no livro, eu gostaria de fazer aqui uma referência ao trabalho dela, porque, curiosamente, a irmã Adelaide é a única personagem cujo nome não está em pseudônimo. Ou seja, o autor espiritual, André Luiz, fez questão de manter o nome dela,
porque Chico Xavier nos contava que ela era de fato, o nome dela aqui na Terra era de fato Adelaide. Vamos ver a carinha dela simpática aí. Quem será a irmã Adelaide? É o nome completo de Adelaide Augusta Câmara, uma senhora extraordinária que nascera no estado do Rio Grande do Norte, não é? Lá no Rio Grande do Norte, vamos pegar aqui a biografia dela, no dia 11 de janeiro do ano de 1874, vindo depois para a antiga capital federal do Rio de Janeiro, no ano de 1896, portanto ela veio para o Rio com 22 anos de idade. Ela nessa época tinha a fé protestante e através de amigos da sua fé protestante ela foi lecionar no Rio de Janeiro, na capital federal, no Colégio Ham Williams, o que fez com muita proficiência durante algum tempo, até que organizasse na cidade do Rio de Janeiro a sua residência, não é? 2 anos depois da mudança de Adelaide Augusta Câmara para a cidade do Rio de Janeiro, portanto em 1898, ela começou a sentir as primeiras manifestações da mediunidade. E aí foi buscar auxílio com quem? Nada menos do que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, então presidente da Federação Espírita Brasileira, situada na capital federal do Rio de Janeiro, lá na Avenida Passos, no centro do Rio. E ela, como ele já tinha, a essa altura, ele estava 2 anos antes da desencarnação dele. A desencarnação dele se dá em abril de 1900, não é? No dia 11 de abril de 1800. Aliás, desculpe, 1900, no início do século, no final do século XIX, né? 1900 é o último ano do século XIX. Então, Dom Bezerra de Menezes, em 1898, ele já estava no final da sua vida terrestre, atuando como presidente da Federação Espírita Brasileira e presidente também do Grupo Ismael, Grupo Mediúnico Ismael, que se reunia na sede da Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos 30, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, a nossa querida Adelaide Augusta Câmara procura então a assistência espiritual de Bezerra de Menezes encarnado, e ela aprende tudo sobre espiritismo e sobre mediunidade com o Dr. Bezerra de Menezes. Então não é à toa que na sua desencarnação, que vai se dar em 24 de outubro de 1944, ela vai receber a assistência do seu grande mentor, que é Bezerra de Menezes. E André Luiz vai relatar o carinho, durante esse capítulo 19, o carinho que Bezerra de Menezes se apresentou diante dela, convocando-a a partir. É muito interessante, depois a gente vai entrar no livro propriamente dito, mas eu acho importante a gente fazer essa biografia dessa servidora fiel. Olha só, a começar do capítulo, né? O título do capítulo. Nós sabemos que todo título de capítulo de Chico Xavier, dos livros do Chico, eram orientados por Emmanuel, e eles tinham, por conseguinte, também uma função para nos dar um recado muito importante. E quando ele não por acaso escolhe o título A Serva Fiel, ele está nos dando a senhora Adelaide Augusta Câmara como um exemplo de mediunidade, como um exemplo de servidora espírita cristã. E, portanto, nós temos que vasculhar, temos que estudar a biografia dela para ver quais foram os exemplos que a caracterizaram, portanto, na condição de serva fiel, e por que ela recebera, ao desencarnar em outubro de 1944, tamanho carinho da espiritualidade maior, fazendo com que ela, dentre esses 5 espíritos
reencarnados que estavam desencarnando e que André Luiz estudou o caso deles e expôs o caso deles no livro Obreiros da Vida Eterna, porque ela teve, vamos dizer assim, uma desencarnação mais leve, mais tranquila, e foi amparada nos páramos da vida maior por esses benfeitores queridos, como o Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, a irmã Zenóbia e o irmão Jerônimo. Nós vamos ver que nada disso é o acaso. Como eu disse, ela começa no Rio de Janeiro a mediunidade em 1898. Ela tinha múltiplas faculdades mediúnicas. Como protestante que era, ela não encontrou dentro da sua crença suporte para entender os fenômenos dos dons que Deus lhe deu, e então vai bater às portas de Bezerra de Menezes, que então lhe oferece o conhecimento da doutrina dos espíritos. E a partir daí, 1898, ela se dedica à mediunidade com Jesus. Inicialmente, ela participa das reuniões da Federação Espírita Brasileira, especialmente o Grupo Espírita Ismael. Era o grupo espírita dos médiuns mais tarimbados da Federação Espírita Brasileira. Nós temos que lembrar quem participava desse grupo, por exemplo. Olha, Bezerra de Menezes era o diretor, não é? Presidente da FEB, diretor do Grupo Ismael. Outro integrante do grupo, Albino Teixeira, grande médium de psicografia, que recebia inclusive o espírito do próprio Ismael, o espírito de Santo Agostinho e aqueles espíritos da codificação. E a terceira, que vai ter uma grande influência, é a própria Adelaide Augusta Câmara. E a partir do momento que ela começa na psicografia, na audiência, ela tinha mediunidade clara e audiência, ouvia os espíritos falar, né? Também a de incorporação ou de psicofonia. E em determinado momento ela vai se dedicar também às palestras espíritas por toda a capital federal, o estado do Rio, e em viagens até também a Minas Gerais e São Paulo. Ela é uma das integrantes. E outro integrante é Inácio Bittencourt. Inácio Bittencourt já era mais velho do que ela, né? Nessa ocasião é um grande médium. Ele chegou a ter, nas atividades que ele dirigia, ele chegou a receber 600 mensagens por noite. Os necessitados procuravam-no para orientações no campo da saúde, no campo da família, e ele chegou a receber 600 mensagens numa única noite. Então a gente vê que era um grupo muito coeso, um grupo muito unido de médiuns tranquilos, conhecedores da doutrina espírita, sem o vírus da vaidade, não é? O mosquito da vaidade não lhes picou, e eles se dedicaram à tarefa da mediunidade com Jesus com muita responsabilidade. Assim que sobreveio a desencarnação de Dr. Bezerra de Menezes, em 11 de abril de 1900, a Adelaide Augusta Câmara passou a trabalhar a miúde com Inácio Bittencourt, este outro grande tarefeiro ao qual eu fiz referência há pouco, não é? E ela foi, além de participar do Grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira, passou também a frequentar o Círculo Espírita Caritas, fundado por Inácio Bittencourt, e no jornal Aurora, também fundado por ele, nós vamos ver algumas psicografias e algumas poesias de Aura Celeste. Por que eu estou falando Aura Celeste? Porque era o pseudônimo que ela se utilizava. O nome completo dela era Adelaide Augusta Câmara, mas na psicografia ela não queria se identificar, ela se identificava como Aura Celeste, tá certo? É essa simpática senhora que vocês estão vendo aí,
uma senhora, nessa fotografia provavelmente ela deveria ter aí os seus 40, 45 anos, não é? E com esse nome, com esse pseudônimo de Aura Celeste, a senhora Adelaide Augusta Câmara vai ser conhecida em todo o Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Ela se dedica aos afazeres do lar a partir de 1906, onde ela vai contrair núpcias e vai ter vários filhos, e nesse período ela deixa a mediunidade e passa a escrever. Ela escreveu, por exemplo, a obra Do Além, a obra Orvalho do Céu, e principalmente era uma grande poetisa, e as suas produções poéticas todas traziam esse pseudônimo de Aura Celeste. Em 1920, portanto, 14 anos depois de se casar, já com os filhos criados, já grandinhos, ela volta às tarefas mediúnicas da Federação Espírita Brasileira e voltando, portanto, ao grupo Ismael da Mediunidade com Jesus, na sede da Federação Espírita Brasileira, e também auxiliando os necessitados. Se manifestava através dela um médico chamado Dr. Joaquim Murtinho, um médico espiritual que receitava e dava consultas através da mediunidade dela. E portanto, ela passou a ter, segundo a pesquisa feita por Zeus Vantuil, Grandes Espíritas do Brasil, um livro muito interessante que conta a vida desses pioneiros. Zeus Vantuil vai classificar que ela tinha, vai apurar que ela tinha as seguintes modalidades mediúnicas em pleno exercício: a modalidade de incorporação ou psicofonia, de audição ou clareaudiência, de vidência ou clarividência, psicografia, mediunidade curadora através do passe, mediunidade intuitiva. Tudo isso eram dons mediúnicos de Adelaide Augusta Câmara, a nossa Aura Celeste. E o que foi também consagrada por um fenômeno chamado fenômeno de bilocação, em que o espírito dela saía do corpo, ia até o doente, se materializava parcialmente para dar um passe ou uma orientação, e esses doentes acabavam se curando, né? Esse fenômeno de bilocação foi constatado, por exemplo, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e em Corumbá, lá no Mato Grosso. Olha que interessante. Cidades bastante distantes do Rio de Janeiro que receberam a presença espiritual dela em desdobramento mediúnico, em fenômeno de bilocação, e esses doentes que foram atendidos por ela foram curados, e depois o assunto veio à baila no movimento espírita da época, tá certo? A partir daí também ela se especializa na vida física como poetisa, como conferencista espírita, e fazia bastante conferências sobre a doutrina, sobre a mediunidade, e vai nos deixar versos maravilhosos nos livros Vozes d'Alma, no livro Sentimentais, e nos livros Aspectos da Alma, que são contos, Palavras Espíritas. Aspectos da Alma são contos psicografados. Palavras Espíritas são o resumo, a resenha das suas palestras espíritas. E os livros Rumo à Verdade e Luz do Alto, que são artigos doutrinários que ela escreveu. O grande jornalista e literato carioca Leal de Souza vai se referir a Adelaide Augusta Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista do Rio de Janeiro nos anos 20. Como nós sabemos bem, os anos 20 foram os anos de grande efervescência cultural, né? Uma ruptura com os padrões da arte
do passado na literatura, na pintura, na música, e o início do movimento modernista no Brasil, e ela foi considerada também, olha só, também no setor da cultura no Brasil, por Leal de Souza, o grande jornalista carioca, a grande musa moderna, a musa espiritualista. Mas não parou aí, viu, gente? A vida dela foi tão profícua, tão bonita, que em 1924 ela tem um chamado espiritual. Ela, portanto, já tinha a essa altura 48 anos de idade e tem um chamado espiritual para trabalhar com as crianças. Inicialmente ela faz parte de um grupo que centralizava esforços para construir uma creche a partir do confrade João Carlos de Carvalho, né? Então ela ajuda o confrade João Carlos de Carvalho a arrecadar fundos para construir uma creche. E o que acontece nesse meio tempo? O confrade desencarna e deixa com ela, na mão dela, todo o fruto do dinheiro arrecadado até então. E ela então, em 1927, ela chega à conclusão, um pouco antes disso, que esse dinheiro não foi parar na mão dela à toa, que ela tinha abraçado esse ideal e tinha um compromisso com esse ideal. E o que acontece? Ela vai comprar o lote, construir no terreno e fundar no dia 13 de março de 1927 o Asilo Espírita João Evangelista. Olha que bonito. Então ela funda um Asilo Espírita João Evangelista, né? E inclusive na biografia que Zeus Van Tuyl faz dela, ele diz que o presidente da Federação Espírita Brasileira participa da fundação, o senhor Gulhão Ribeiro, né? Que naquela época ele não era presidente, era o segundo secretário da Federação Espírita Brasileira. Mais tarde ele vai se tornar presidente, e ele faz uma palestra de abertura do Asilo Espírita João Evangelista, e registra nas páginas do Reformador as palavras singelas e amorosas de Adelaide Augusta Câmara, que disse o seguinte, em breves palavras, ela disse assim: ser mãe de órfãos, graça do céu que não trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Que lindo isso, né? E ela vai fundar esse asilo espírita que não somente vai acolher as crianças, como também vai acolher os idosos, viu, gente? Ela trabalha também no acolhimento aos idosos carentes e vai se dedicar, a partir daí, ela se desliga da Federação Espírita Brasileira em 1927 para se dedicar integralmente à caridade. A caridade no Asilo João Evangelista. Um detalhe importante: ela escolher o nome de João Evangelista, não é? O discípulo amado do Cristo, aquele que vai escrever o seu Evangelho, e também aquele que vai escrever o Apocalipse sobre o futuro. E ela escolhe o nome de João Evangelista justamente em 1927. Esse ano nos lembra o quê, gente? Ela funda no dia 13 de março de 1927. 2 meses depois começava o trabalho espírita em Pedro Leopoldo Francisco Cândido Xavier, na maior das humildades, que vai fundar mais tarde, no dia 21 de junho, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? Mas tem um detalhe, isso não é à toa não, porque o guia espiritual de Aura Celeste, quem era? Era o apóstolo Tiago, irmão de João Evangelista. Eu estou contando tudo isso para vocês verem o entrelaçamento espiritual, que não há coincidência em nada. O guia espiritual de Aura Celeste, de Adelaide Augusta Câmara, era nada mais, nada menos do que o espírito de Tiago, o maior, irmão de João Evangelista. Tiago Boanerges, irmão de João Boanerges. E não é à toa, portanto, que ela vai dedicar o nome do seu asilo para crianças e idosos
de João Evangelista. E aí nós vamos aos fatos da história. Como eu disse, ela vai a desencarnar somente em 24 de outubro do ano de 1944, mas antes disso, como eu fiz referência, ela participou dos grupos mediúnicos Ismael, da Federação Espírita Brasileira, Caritas, do médium e conferencista Inácio Bittencourt, e também aqueles vinculados à creche, ao lar, ao asilo João Evangelista, que ela mesma fundara em 1927. Portanto, 3 grandes frentes de trabalho ela manteve durante toda a sua vida. Eu gostaria de destacar 2 frentes de trabalho, que no próximo slide são mensagens. Vocês estão vendo aí páginas do Reformador. Como que a gente sabe que isso aconteceu? Está lá no Reformador, a revista da Federação Espírita Brasileira, né, registra em 2 ocasiões mensagens muito importantes que a Aura Celeste vai receber pela psicografia. Vou pedir ao Marco para dar um toquezinho aí, e aí a gente vai ver. No dia 3 de outubro, ontem, por exemplo, de 1921, ontem foi dia 3 de outubro, né? Hoje é dia 4. 3 de outubro de 1921. Mais um toquezinho. E vamos ver a imagem do espírito comunicante, que é o espírito de São Tiago, Tiago Maior, irmão de João Evangelista. Houve uma reunião na Federação Espírita Brasileira, uma reunião festiva, no dia 3 de outubro de 1921, em que os espíritas daquela ocasião comemoravam naturalmente o aniversário de Allan Kardec, o codificador. E a médium presente na sessão que se dispôs a receber pela psicografia foi a nossa querida Aura Celeste, Adelaide Augusta Câmara. Vamos ver um trecho da mensagem que ela recebeu, Marco. Aí estamos vendo a imagem da federação. Isto. Olha só que interessante. A mensagem diz assim: há espíritos de escola. Isso está lá no Reformador de 1921, viu, gente? De outubro de 1921, quem quiser pesquisar, fique à vontade. Há espíritos de escola, almas de têmpera rija, que descem à terra em missão e conservam a noção clara do dever que têm a cumprir e que consideram sagrado, porque de fato é, sem vacilações, dão conta jubilosos do desempenho de sua tarefa. Para as muitas provações, os muitos tormentos e as muitas dores que os vão assaltando, eles encontram em si lenitivo, na certeza de que tem na certeza que tem da necessidade do bom desempenho de sua missão. Só recapitulando, ela está recebendo a mensagem de São Tiago, irmão de João Evangelista, não é? Numa reunião festiva em homenagem a quem? Homenagem a Allan Kardec, não é? Então não tenhamos dúvida de que o espírito de Tiago está se referindo a Allan Kardec, esse espírito de escola que desce à Terra em missão, que sabem o que tem a cumprir e assume esse compromisso sagrado com devotamento extremo, e todas as dores e todas as provações não lhes obscurece o foco. Muito bem, a seguir, olha a revelação que São Tiago vai fazer. Olha aí as páginas do Reformador. Quem quiser pode pesquisar à vontade. Olha a revelação que ele vai dar. Vamos mais o próximo. Mais um pouco. Isso, mais uma. Olha, não. Aí. Olha só o que São Tiago vai dizer. Pois bem, meus amigos, esse espírito cujo advento rememorais, olha só, a quem ele está se referindo? Allan Kardec.
A reunião era festiva do aniversário de Allan Kardec, 3 de outubro. Este espírito, cujo advento rememorais, não está mais no seio da imortalidade. Já se encontra de novo nesta oficina de trabalho. Ele ora e espera levar avante a sua obra, dando notícia da reencarnação de Kardec. Não se encontra esse espírito, Allan Kardec, a quem eles estavam reverenciando no seu aniversário, na imortalidade. Já se encontra de novo nesta oficina de trabalho. Qual que é essa oficina de trabalho? A Terra, a face da Terra. Ele ora e espera levar adiante a sua obra. E, para ser mais claro, ele escreve assim: Kardec está entre os homens e, todavia, passando diariamente todavia, os homens, passando diariamente por ele, eles não o conhecem, porque assim é da vontade de Deus. Curioso, não é? Até hoje tem essa celeuma toda, se Chico é Kardec ou não. Olha aí, olha o Espírito de São Tiago escrevendo isso em 1921, quando Chico Xavier tinha 11 anos de idade. Necessário se faz, prossegue o Espírito de São Tiago, necessário se faz, pois, que vos ponhais ao seu lado, ajudando, amparando. Olha a convocação que São Tiago faz, através da mediunidade de Aura Celeste, de Adelaide Augusta Câmara, para que aqueles elementos da Federação Espírita Brasileira se colocassem ao lado de Kardec reencarnado, ajudando-o e amparando. E isso, de fato, vem a ocorrer, porque a partir de 1927, 6 anos após essa data, a mediunidade de Chico em Pedro Leopoldo explode. Ele começa a ter contato com Inácio Bittencourt, um dos mentores de Aura Celeste, de Adelaide Augusta Câmara, e o irmão do Chico passa a mandar para o Rio de Janeiro, para Inácio Bittencourt, algumas produções mediúnicas dele, que Inácio Bittencourt passa a publicar no jornal Aurora. E depois, publicadas as mensagens no jornal Aurora, chama a atenção da Federação Espírita Brasileira, de Guilhom Ribeiro, de Leandro de Carvalho, de Antônio Lima, de Manuel Quintão, que passam então, através de Manuel Quintão, estabelecer uma ponte com Pedro Leopoldo e acabam por reunir então as primeiras produções, falando com Chico que elas tinham já, todos os estudiosos da poesia brasileiras e portuguesas já tinham chegado à conclusão de que aquelas produções não eram produções dele, mas sim produções dos espíritos dos poetas, e organizando então o livro Parnaso de Além Túmulo, que vem a ser publicado no dia 1º de junho de 1932. Então, de fato, aqui temos uma afirmativa profética do Espírito de Tiago através de Aura Celeste, que vai se confirmar. E ele prossegue na mensagem dele no dia 3 de outubro de 1921. Chico Xavier, nessa ocasião, tinha 11 anos de idade. Kardec trabalha com atividade, e do alto do espaço baixam as bênçãos para fortalecê-lo e ampará-lo na continuação da sua tarefa. Não precisa ser tão claro, né? Que coisa bonita isso. Pois bem, 20 anos depois, vamos passar o próximo slide. Como vocês sabem, Chico Xavier começa a trabalhar em 1927, 6 anos depois dessa mensagem de Aura Celeste, e começa a publicar os livros com a Federação Espírita Brasileira a partir de 1932. 20 anos passados, em 1921, a data é a mesma. A data é 3 de outubro, só que desta vez o ano é 1941. 1941, portanto, Chico Xavier já tinha 31 anos de idade e já tinha publicado mais de uma dezena de livros, entre eles Há 2000 anos, A Caminho da Luz, Emmanuel,
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Parnaso de Além Túmulo, livros extraordinários já tinham sido publicados pela Federação Espírita Brasileira. Olha aí a imagem de Aura Celeste, já velhinha, não é? 1941, ela já era uma sexagenária ilustre. Aí estamos vendo aí os cabelos brancos dela. E no dia 3 de outubro de 1941, ela recebe o espírito de Viana de Carvalho, lá na Federação Espírita Brasileira, na mesma sessão comemorativa do aniversário de Kardec, 3 de outubro. Estamos vendo aí a imagem do baiano Viana de Carvalho, aliás, do cearense, né? Viana de Carvalho. O que ele vai escrever? Ele vai escrever no dia 3 de outubro: amigos, hoje que se comemora o nascimento terreno do espírito de Allan Kardec, é justo que todo espírito se recorde do que lhe deve e faça uma prece a Deus para que esse homem, olha só, que atualmente se encontra na Terra, possa seguir a trajetória que lhe toca. Quer algo tão claro como isso? 1941, o espírito de Viana de Carvalho afirmando através da mediunidade Aura Celeste que Allan Kardec, a quem devemos toda a codificação espírita, se encontrava atualmente na Terra, e que deveríamos orar por ele para que ele pudesse seguir a trajetória que lhe toca, né, no complemento da codificação espírita. Bom, esse preâmbulo todo, gente, foi para a gente entrar no livro. Então, aliás, deixa eu só dar uma informação importante. Bate aí, por favor, que acabou que você... Nossa, essa mensagem está no livro Do Além, que é o fascículo, o volume de número 5, viu, gente? Foi publicada na época por Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. É o livro de número 5, nos fascículos de número 17 a 22 do livro Do Além, e o trecho da mensagem, Marco, só para o nosso pessoal da Ale TV visualizar, é esse aí que nós falamos, né? Esse homem que atualmente se encontra na Terra possa seguir a trajetória que lhe toca, cumprindo com o seu dever. Muito importante essa manifestação, portanto, do espírito de Viana de Carvalho através de Aura Celeste. Agora nós vamos entender porque isso é importante e curiosamente o seguinte: o André Luiz, que escreveu a obra no Obreiros da Vida Eterna, de todos os personagens da obra, é a única que ele deixou o nome correto, o nome que ela se utilizava nessa última encarnação. Adelaide Augusta Câmara, ele chama de Irmã Adelaide. Ele conta a assistência espiritual, não é, do Dr. Bezerra de Menezes, que havia sido mentor dela, e portanto é muito interessante para a gente aquilatar quem era essa senhora, por que ela vai desencarnar no dia 24 de outubro de 1944, com tanta assistência espiritual, né? Nós estamos falando aqui de Bezerra de Menezes, nós estamos falando aqui do irmão Jerônimo, nós estamos falando aqui da irmã Zenóbia, do André Luiz, né? Tudo isso, o carinho com que se descreve no capítulo 19 do livro Obreiros da Vida Eterna a desencarnação dela, ou seja, tudo isso foi muito importante. E aqui eu gostaria de destacar a conversa na véspera dela desencarnar, portanto no dia 23 de outubro de 1944, na antevéspera do desenlace. André Luiz relata que ele observou um carinhoso colóquio entre Bezerra de Menezes e a desencarnante, a irmã Adelaide. Ela diz
ela diz para Bezerra assim, que ela tinha evidência, ela viu o doutor Bezerra ali no pé da cama dela, e ela falou com ele: não desejo dificultar o serviço dos meus benfeitores, dizia ela algo triste, e por isso estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Quer dizer, ela estava plenamente consciente que iria desencarnar. E a fala de Bezerra com ela é um ensinamento para todos nós. Olha o que ele diz. Ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade, morrer é muito mais fácil do que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias são precisos geralmente infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes um leve empurrão. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam, a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. E sorrindo, Bezerra vai falar sobre aquela questão lá das Sagradas Escrituras da mulher de Ló, né? Que vai ser, olha para trás e se converte em sal. Olha só, que isso não é um símbolo inexpressivo. Mas olha, vamos voltar à fala de Bezerra. Ele está convocando a médium Aura Celeste, a serva fiel chamada Adelaide Augusta Câmara, que havia servido por mais de quase 50 anos a mediunidade com Jesus, não é? Ele vai convocá-la a não olhar para trás, como que deixando que ela mesma pudesse fazer o desligamento final dos despojos terrestres. E isso só é dado aos espíritos de escola, não é? Isso somente é dado aos espíritos que viveram em conformidade com os ensinamentos espíritas cristãos, a boa nova do Cristo, o Evangelho de Jesus e os postulados espíritas de Allan Kardec. Tanto é que ele fala com ela nestas ocasiões, as ocasiões de transe, né, intenso, como era o caso da morte do corpo físico, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam, a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. No fundo, a dificuldade de desencarnar é toda nossa, né? Por quê? Porque nós ficamos imantados. Nós ficamos como que presos a pessoas da nossa família, aos nossos amores, maridos, esposas, filhos, pais, né? Ficamos imantados também aos acontecimentos, aquilo que a gente está vivendo naquele momento da desencarnação, acontecimentos às vezes tão transitórios e tão passageiros que não vale a pena a gente se desgastar por eles. Ficamos imantados às coisas, às posses terrenas, que também não vale a pena nós nos imantarmos a elas. E às situações da vida terrena, no caso aí ele estava se referindo que mesmo no campo das tarefas espíritas cristãs, que era o caso dela, ela estava pegada com o quê? Ela estava pegada com o lar espírita, com o asilo João Evangelista. Ela estava com dó de deixar as criancinhas, os velhinhos que ela amparava, os professores da escola. Na própria narrativa de André Luiz a gente vai ver isso. Ela não estava querendo abrir mão da condução espiritual encarnada que ela era até aquela data, não é? E Bezerra, nesse símbolo expressivo, tá convocando-a a se libertar espiritualmente desses liames da carne. E ele é bonito porque ele vai contar para ela também que quando chegou o caso dele, Bezerra, nas vésperas do dia 11 de abril do ano de 1900, ele se fixou naquele ensinamento do Cristo que está relatado nos Evangelhos, quando Cristo traz de volta à vida Lázaro, quando ele convoca Lázaro. E segundo Bezerra fala com ela,
Lázaro ele chama da seguinte forma: Lázaro, sai para fora. E ele conta que ele, Bezerra, quando desencarnou, ele se lembrou desse chamado de Jesus: Lázaro, sai para fora. E ele então saiu para fora do corpo físico e desencarnou. Olha que coisa mais linda, né? Então esses exemplos todos são muito, muito belos de se acompanhar, e a gente vai ver a partir daí a beleza com que André Luiz vai enfocar o assunto da desencarnação da serva fiel Adelaide, a irmã Adelaide, do livro Obreiros da Vida Eterna, que nós sabemos, por revelação de Chico Xavier, não somente a nós, mas como a vários companheiros que conviviam com ele em Uberaba, que se trata desta servidora fiel, a irmã Adelaide Augusta Câmara, de pseudônimo Aura Celeste, né? Nascida no Rio Grande do Norte em 1874 e desencarnada no Rio de Janeiro em 24 de outubro de 1944. Como sabemos, logo depois André Luiz vai escrever o livro Obreiros da Vida Eterna e se refere à desencarnação dela como a desencarnação de um espírito de escola, um espírito justo e amoroso. Não é coincidência, né, meus amigos, que Chico Xavier, na sua extraordinária capacidade mediúnica, vai receber pela psicografia alguns poemas de autoria de Aura Celeste. Quer dizer, depois de desencarnada, ela continua trabalhando no além, desta vez com Chico Xavier, como aconteceu também com Albino Teixeira, este outro mensageiro, esse outro médium extraordinário do grupo de Ismael da Federação Espírita Brasileira no início do século, e que também, como Aura Celeste, havia recebido em 1919, 2 anos antes dela, no dia 3 de outubro, na Federação Espírita Brasileira, uma comunicação do Espírito de Santo Agostinho, revelando a reencarnação de Allan Kardec no Brasil, né? Também essa mensagem está lá para quem quiser ver no mês de outubro de 1919, esta informação de Santo Agostinho, um dos espíritos da falange do Espírito da Verdade, e que fala, através de Albino Teixeira, que ele estava ali, que o codificador não podia agradecer aqueles encômios, aquelas homenagens, mas ele estava ali, junto com todos os espíritos que haviam trabalhado com o codificador na França, para receber as homenagens em nome dele, e ele então diz que ele não podia estar presente porque estava encarnado. É uma mensagem de Santo Agostinho, em 1919, na sede da Federação Espírita Brasileira, exatamente na reunião comemorativa do aniversário de Kardec. 2 anos depois, é Adelaide Augusta Câmara, a Aura Celeste, que vai receber São Tiago, e mais 20 anos é ela mesma que confirma a encarnação de Kardec, já em plena tarefa, em 1941, também no dia 3 de outubro. Todas essas informações são muito relevantes, sim, para os nossos estudos, porque a gente precisa verificar que esses espíritos todos fazem parte de uma grande falange de consolar e esclarecer a humanidade, e por isso devemos reverenciá-los, sim, com o nosso preito de gratidão e reconhecimento imorredouros. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Já falei. Que Jesus nos abençoe e ilumine, e a partir da semana que vem nós estaremos, como eu estarei em tarefas fora, nós teremos uma atividade aí extra durante o mês de outubro, e vamos colocar dentro da continuidade dos nossos estudos. Semana que vem teremos o nosso querido Décio Iandoli Júnior, Dr. Décio Iandoli Júnior, que atualmente reside em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, presidindo lá a Aliança Médico Espírita, Associação Médico Espírita do Estado do Mato Grosso do Sul, que falará para nós sobre as antecipações científicas, médico-científicas,
na obra de André Luiz. Essa palestra dele que ele fez agora neste final de semana em Torres, por ocasião do primeiro encontro sul-brasileiro dos amigos de Chico Xavier. Belíssima palestra, com muitos ensinamentos que eu vou convidar vocês a conhecer na quarta-feira que vem. Voltaremos na quarta-feira que vem, portanto, ao horário original das 19 horas. Sejam todos muito bem-vindos, comentem, compartilhem, entrem em contato conosco. O e-mail é contato@saberespiritismo.com, ou também comentem na fanpage do Portal Saber Espiritismo no Facebook. Tenham todos uma boa noite e até lá.